Oi pessoal, tô com vontade hoje de desejar só boa madrugada, porque a gente tá aqui de manhã, eu já peguei um trânsito danado, porque eu acabo morando um pouco longe aqui do EVP, um trânsito que quase falta não chegar, e cheguei mais tarde do que eu queria chegar, e tô morrendo de sono, pedi até pra fazer café, então acho que eu vou desejar hoje só boa madrugada, que eu tô com sono mesmo. Mas pra não perder o hábito, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu também não sei qual é o horário que você tá me assistindo. Turma, a gente está vendo os crimes contra o patrimônio. Então a gente está agora no capítulo 5, que fala da apropriação indébita, título 2, que é dos crimes contra o patrimônio. E aí a gente está vendo o crime de apropriação indébita previdenciária. O crime de apropriação indébita previdenciária, ele pune principalmente o substituto tributário. Aquela pessoa que recolhe contribuição social, mas não repassa para a Previdência Social. Não repassa nem no prazo legal, nem na forma convencional para a Previdência Social. Esse crime, turma, como eu falei para vocês, não precisa que haja efetivamente o desconto. Porque, como eu falei para vocês, caso haja o pagamento, presume-se que houve o desconto. Então, se o teu salário é R$700, o teu empregador tem que, desses R$700, descontar a tua contribuição social, no caso, e te repassar o resto, 600 e poucos reais. Agora, se o empregador te pagou R$700 inteiro, líquido, presume-se que ele fez o desconto e esses R$700 inteiro, líquido, é já com desconto. Então, presume-se o desconto quando há o pagamento. E, turma, diferentemente da apropriação indébita do artigo 168, o artigo 168A, que é a apropriação indébita previdenciária, não precisa o animus rem si habendi. O que diabo é esse animus? Não precisa ficar caracterizado que aquele substituto tributário efetivamente quis ficar com uma coisa para si. Por quê, professor? Porque não está como elemento do crime a questão de você apropriar-se, de você querer ficar com desconto da contribuição social para si. Não é elementar do crime, diferentemente do artigo 168. Lá no artigo 168, quando ele fala apropriar-se de coisa alheia que recebeu, de que tem a posse ou a detenção, apropriar-se é no sentido de ser senhor daquela coisa, ter um ânimo já senhoramento definitivo. Isso é o apropriar-se. Já a apropriação indébita fala deixar de repassar a Previdência Social, contribuição recolhida dos segurados na forma e no prazo legal ou convencional. Ou seja, na apropriação indébita previdenciária, você percebe que não é elemento do crime a questão de você querer ficar para si com aquela coisa. Pois é, aí nós vimos o benefício, já que é crime de colarinho branco, nós vimos os benefícios, que, resumidamente falando, se o cara entrou no parcelamento, fica suspensa a pretensão punitiva do Estado, ou seja, o processo, e fica suspenso também a prescrição do delito. Agora, o cara terminou o parcelamento, pagou a dívida, pagou o acessório, pagou tudo que estava devendo e xinga a punibilidade. Eu fiz até uma crítica dizendo que isso era o direito penal sendo utilizado como instrumento coercitivo, instrumento de coerção para a cobrança. Por quê? Porque nesse caso o direito penal só quer que o rico pague, porque o rico pagou e xinga a punibilidade. E aí, fora isso, eu terminei a aula dizendo que aí a gente ainda vê um outro benefício. E esse outro benefício está justamente aqui no parágrafo 3º do artigo 168A, que diz assim, ó, é facultado o juiz deixar de aplicar a pena. Eu já disse para vocês que toda vida que você vir que pode o juiz deixar de aplicar a pena, significa que o juiz pode aplicar o chamado perdão judicial. O juiz pode aplicar o chamado perdão judicial. Então, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que eu tô limpando aqui, é porque às vezes fica duro, aí dá uma gastura quando eu boto a caneta. Acho que às vezes o professor fala, né, aí sai saliva, aí a saliva de um dia pro outro fica dura, sei lá o que é que acontece. Aí eu passo a caneta, chega na gastura assim, eu disse, não, deixa eu limpar logo esse negócio aqui, porque eu tenho nojo. Então, turma, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, ou seja, conceder o chamado perdão judicial. Lembre que o perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade, que significa que o cara cometeu o crime, mas não pode mais ser punido, que está lá no artigo 107 do Código Penal. Então é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa. Ou seja, é dizer, olha, eu deveria te aplicar a pena privativa de liberdade,
de 2 a 6 anos. Mas ao invés de eu te aplicar a pena privativa de liberdade, eu vou te aplicar somente uma multa. Por quê? Porque você é lindo. Então diz assim, ó, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes. Primeiro requisito. Quem cometeu apropriação indébita previdenciária, e nós já vimos que esse crime se consuma no dia seguinte, onde você era para ter repassado e não repassou dolosamente, se o agente que cometeu esse crime for primário e de bons antecedentes, ele pode ter essa benesse, ou a extinção da punibilidade, ou somente a pena de multa. O inciso 1, ele acaba por estar revogado pela lei que eu acabei de apresentar, porque o inciso 1 diz assim, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento. Turma, a gente viu que se antes do juiz receber a denúncia, o indivíduo paga, o indivíduo entra no parcelamento, extingue a punibilidade. Então esse inciso 1, ele acaba por estar revogado pela lei que eu acabei de trazer para vocês. Agora, algumas bancas de concurso público, elas não se atualizam, dependendo da banca que você vai fazer. E aí, às vezes, eles copiam e colam o parágrafo 3º, inciso 1. Se ele copiar o parágrafo 3º, inciso 1, você vai colocar como que está correto. Mas sendo, turma, um concurso mais sério, uma banca examinadora mais séria, Carlos Chagas, FGV, CESP, professor, da onde é que elas são sérias? Mais sério do que as demais, tudo depende do ponto de vista, do ponto de referência. Pois muito bem, em sendo uma banca mais séria, turma, não vai colocar esse inciso primeiro porque ele acaba por estar revogado. Vai valer então do parágrafo 3º o inciso 2, que fala assim, o juiz pode aplicar o perdão judicial ou multa, só multa, caso o valor das contribuições devidas, igual aos acessórios, seja igual ou inferior ao estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. Turma, quem faz as execuções fiscais no âmbito da Procuradoria, no âmbito federal, é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Os procuradores federais também podem fazer alguns, mas quem faz prioritariamente é a Procuradoria da Fazenda Nacional. E no âmbito estadual é a Procuradoria do Estado. Pois muito bem, caso pessoal, aí sim, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela coloca um mínimo que devem os procuradores atuar para poder cobrar dívidas. Por quê? Porque se percebe o seguinte, ora, se vai cobrar uma dívida federal, vai ter que entrar na Justiça Federal. Essa dívida que vai ser cobrada é uma dívida que vai prioritariamente para a União. E quem mantém a Justiça Federal é também a União. Então, às vezes, é complicado você cobrar um valor, porque, dependendo do valor, mover a máquina do judiciário vai sair mais caro. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional coloca um mínimo, um valor mínimo, aos quais os procuradores estão autorizados a entrar, a ajuizar uma execução fiscal. Por quê? Porque um valor menor do que esse mínimo não vale a pena. Não vale a pena mexer a máquina do judiciário para cobrar menor que determinado valor. Professor, e qual é esse valor? Esse valor era até mais ou menos 1 ano, 2 anos, de 10 mil reais. Ou seja, cobrar uma dívida menor que 10 mil reais não valia a pena. Tinha que esperar correr juros, correr multa, e aí com juros e com multa se tornar mais de 10 mil reais, aí sim valeria a pena. Hoje em dia esse valor é de 20 mil reais. Hoje em dia, no ano de 2013 que nós estamos, esse valor é de 20 mil reais. Ou seja, se o empregador, se o substituto tributário, ele reteve até 20 mil reais das contribuições previdenciárias, veja pessoal, até 20 mil reais, do que ele descontou dos empregados dele e não repassou esse valor à Previdência Social, o juiz pode deixar de aplicar a pena dele. Pode passar a mão na cabeça, oh meu Deus, o bichinho é primário, bons antecedentes, foi só 19 mil reais que ele usurpou, que ele ficou para ele, vou deixar de aplicar a pena. Veja como é discrepante o tratamento para o pobre e o tratamento para o rico. Porque o pobre, por exemplo, que comete furto, não que eu esteja incentivando o furto, eu estou só fazendo vocês raciocinarem. O pobre que comete furto, ele por conta de 2 latas de leite moço, de leite, por conta de melancias, ele está na prisão. Agora o rico, a lei dá autorização
que ele subtraia, ou seja, que ele desconte dos empregados, por exemplo, a contribuição social, fique com ela até 20, se ele ficar até 20 mil reais, se ele não exagerar, o bichinho tem direito ao perdão judicial ou somente a pena de multa. Não vai pra cadeia não, tá, bebê? Então pode continuar, que você continua primário de bons antecedentes, caso ele aplique o perdão judicial. Não é osso, pessoal? Esse é o Brasil. Pois vamos continuar. Aí a gente termina e eu coloco aqui, turma, a próximo crime do artigo 169, que é a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito, ou da natureza. Eu coloco mesmo esse crime porque eu já vi algumas vezes em prova, e mais para a gente conseguir diferenciar esse crime do parágrafo único do 169 com o crime de estelionato, que é o nosso próximo crime. A gente vai sair do capítulo 5, vai adentrar no capítulo 6 do título 2, e lá a gente vai começar a falar de estelionato ainda nessa aula, se Deus quiser. E turma, lá no artigo 169 tem um crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força na natureza. Por exemplo, você não já viu aquela frase, já ouviu falar daquela frase? Achado não é roubado, não é? Então, essa frase dá a entender pra gente que se você achar algo, você pode ficar. Por quê? Porque isso não caracteriza crime nenhum. Achado não é roubado. Tudo bem, achado não é roubado, mas achado, se você ficar pra si, é crime. É crime, você vai entender agora nesta aula. Tá aqui o crime, ó, de apropriação de coisa achada, que tá aqui no parágrafo único, inciso 2, ó. Então vamos lá, a gente vai já entender como é que funciona esse crime. No 169 fala apropriar-se, ou seja, se tornar senhor daquela coisa, se tornar proprietário daquela coisa sem ser, apropriar-se alguém de coisa alheia. Coisa alheia vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Turma, aqui eu coloquei o que seria caso fortuito, o que seria força maior, o que seria força da natureza, mas na realidade ainda é uma divergência doutrinária que existe. Apropriar-se de alguém de coisa alheia vindo a seu poder por erro, ou seja, por engano. O Eduardo, ele de repente, eu cheguei aqui, no caso a gente não tá com o Eduardo hoje, tá com o Roberto. Foi mal aí, Roberto. Aleijei você. Turma, o Roberto, ontem eu gravei aqui nesse estúdio, nessa aula. Aí vem o Roberto e diz assim, professor, esse seu celular o senhor esqueceu aqui, tome. Aí ele me entrega o celular e eu fico bem caladinho, o celular não é meu. Ou seja, o Roberto acredita que o celular é meu, mas o celular não é meu. E o Roberto tá de boa fé. Se eu fico com esse celular para mim, veja, eu não empreguei nenhuma fraude. Eu não induzi o Roberto a erro, porque se eu tivesse induzido o Roberto ao erro, seria o crime de estelionato. Se eu tivesse chegado aqui, eu descobri que a professora Lidiane, a tia Lid, beijo tia Lid, eu descobri que a tia Lid esqueceu o celular dela aqui. Aí disse, oba, mas a tia Lid só vai amanhã à tarde e eu vou de manhã. Então eu vou chegar lá dizendo que eu esqueci o celular. Se eu tivesse induzido a erro o Roberto, ei Roberto, eu esqueci o celular aqui, cara, tu pode me devolver? Aí seria estelionato, porque eu estou empregando uma fraude, eu estou induzindo alguém em erro. Só que nesse meu exemplo, eu cheguei e o Roberto já errou sozinho. Ele já acreditou que o celular era meu e já foi me entregando. E eu fiquei calado e resolvi ficar com o celular. Qual é o crime? O crime do artigo 169. Eu me apropriei-se de coisa alheia, vindo a meu poder por erro. O Roberto errou, achou que era meu, e eu fiquei e não disse para ele que na realidade não era meu. Caso fortuito ou força da natureza. Turma, como eu já falei para vocês, até quando eu estava falando de fato típico, a doutrina ainda não conseguiu diferenciar o que é caso fortuito, o que é força maior. Turma, o caso fortuito ou mesmo a força da natureza, eles principalmente se caracterizam pela imprevisibilidade. Eles se caracterizam pela imprevisibilidade. Então, caso fortuito é porque chegou a seu poder de forma imprevisível. Ou caso fortuito ou força maior. E aí eu coloquei, por exemplo, de caso fortuito, o seguinte, aliás, de força maior, o seguinte. É o caso de um vento levar uma peça de roupa para outra propriedade e o agente se negar a devolvê-lo. Então, de repente, você está na sua casa e chega, vê lá uma peça de roupa, vê uma bola, diz, opa, veio aqui, casa agora é meu. Se você retém indevidamente essa coisa, você está cometendo o crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força maior. Veja bem, pessoal,
Isso acontece muito. Professor, então quer dizer que quando eu jogava bola, que minha bola embarcava, não sei se na sua cidade você fala essa palavra, que sua bola embarcava, a sua bola ia para outra casa, e o vizinho se recusava a devolver, quer dizer que o vizinho estava cometendo um crime? Estava, e você podia prender o vizinho em flagrante. Nesse caso não, porque se trata de infração de menor potencial ofensivo, mas você podia levar o seu vizinho até a delegacia. Exatamente por quê? Porque ele estava se apropriando, ele estava se negando a devolver algo que é seu. Embarcou lá de forma casuística, de forma não foi forma imprevisível. Você não quis que a bola embarcasse, fosse para casa dele. Foi algo que aconteceu e ele é obrigado a devolver. Agora, professor, e se isso está acontecendo demais? O vizinho pode fazer alguma coisa? Pode. Aí o vizinho pode entrar com a obrigação de não fazer no âmbito civil. Ou com a obrigação de fazer, dependendo do que ele vai pedir. Ele pode pedir uma obrigação de fazer para você montar uma rede, lá para a bola não ir mais para casa dele. Ou então ele pode entrar com a obrigação de não fazer para você não mais jogar futebol ali no canto onde fica incomodando ele. Então veja, turma, que o vizinho pode resolver na seara civil e você pode resolver na seara criminal. Então se algo chegou a você por caso fortuito, força maior, força da natureza, pode simplesmente ir essa pessoa e você se nega a devolver essa coisa, o seu crime está no artigo 169. E aí um exemplo de caso de erro é o falso conhecimento a respeito do objeto. Pode ocorrer sobre a pessoa ou coisa. Configura no caso de saque de conta bancária de crédito por engano. Agora, turma, aqui eu coloquei só outro exemplo, mas o exemplo melhor seria esse, onde o próprio Eduardo errou e ele veio me entregar a coisa e eu digo, opa, vou ficar para mim. Esse crime, turma, se consuma no momento em que você inverte o ônibus da posse. É igual a apropriação que a gente vem estudando. No crime, apropriação indébita, quando você inverte o ônibus da posse, ou seja, quando você passa a tratar aquela coisa alheia como se dono fosse, consuma esse delito. Então esse delito ele se consuma com inversão do ônibus da posse. Quando você passa a tratar a coisa alheia como se dono fosse. Igual como ocorre, queridos amigos, no crime de apropriação indébita. Aí o parágrafo único diz, apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota a que tem direito o proprietário do prédio, também comete o mesmo crime, incorrendo na mesma pena de 1 mês a 1 ano. Então aqui, turma, se você tem um terreno, tá? Um terreno alugado, e lá nesse terreno você acha um tesouro, você é obrigado a divulgar, porque o proprietário também tem uma cota parte nesse terreno, ou nesse tesouro. Aí você diz assim, achou o terreno na minha casa que está alugada para você. Achou um tesouro na minha casa que está alugada para você. E aí você pega e diz, rapaz, eu não vou dizer para você, não, eu vou ficar só para mim. Você está cometendo crime? Tá. Do artigo 169, parágrafo único, inciso 1. Esse já inciso 1 é mais difícil de acontecer, mas eu quero que você sempre pense que o Código Penal é de 1940. Nessa época, talvez isso fosse mais frequente. Agora, apropriação de coisa achada. Aqui sim, turma, acontece demais. E aqui é onde acaba com a frase achado não é roubado. Achado realmente não é roubado. Mas se você achou e resolveu ficar, você está cometendo crime. Está aqui o crime. Quem acha coisa alheia perdida ou dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono, professor, não sei quem é o dono, ou legítimo possuidor, professor, não sei quem é o legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, vai incorrer na mesma pena. Então, turma, você achou R$100. Você achou R$100 no meio da rua. O que é que você faz geralmente? Pega os R$100, soca no bolso. Olha para um lado, olha para o outro, né? Não tem ninguém. Você quer devolver, olha para a nota, não tem telefone de ninguém. Aí você, então tá aqui no meio da rua, vou ficar. Se você fizer isso, o crime é do artigo 169, parágrafo único, inciso 2. Professor, eu já fiz isso, eu sou criminoso. Então eu já disse para vocês, em tese, todos nós somos criminosos. Em tese, todos nós já cometemos crimes. Começa do exemplo que eu sempre dou, do livro da faculdade, que você xerocou. Criminoso, criminoso, artigo 184 do Código Penal. Pois é, professor, eu sou meliante, que legal. Turma, então veja, quando você acha uma coisa, você tem que devolver
ou ao dono ou ao legítimo possuidor, mas caso você não saiba quem é o dono, quem é o legítimo possuidor, você tem 15 dias para entregar à autoridade competente. Professor, quem seria a autoridade competente? Vai depender do caso, mas prioritariamente a autoridade competente seria as polícias. Seria a polícia civil, seria o delegado, seria o policial civil. Professor, mas olha, se eu entregar R$100 para um policial, você não acha que ele vai ficar não com esses R$100? Turma, eu não sei, vai depender do policial, né? Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que pode acontecer. Ah, professor, então ao invés de entregar para o policial, já que ele vai ficar para ele, provavelmente, isso é você que está falando, não sou eu, que provavelmente ele vai ficar, é melhor eu ficar para mim. Pois é, se você acha que é melhor isso, é porque você está dizendo que nesse caso o crime compensa. É, professor, o crime compensa, então pronto, deixe de restituir, mas você tem um prazo de 15 dias para restituir. E eu só estou batendo nessa tecla, turma, porque quando cai esse crime, cai muito esse prazo de 15 dias que você tem para restituir para a autoridade competente, caso você não saiba quem é o dono, caso você não saiba quem é o legítimo possuidor. Da mesma forma, esse parágrafo único, ele se consuma no momento em que você passa a tratar a coisa achada, seja o tesouro, seja a coisa achada, como se dono fosse. Então, a partir do momento que você inverte o ônibus da posse, quando você passa a tratar a coisa achada ou mesmo o tesouro como se dono fosse, consuma o crime. E caso você não entregue à autoridade competente, então você achou, né, o celular, não sabe de quem é, aí disse, não, quando o cara me ligar eu devolvo. Aí o cara não liga, devolve, passa 15 dias, você não entrega à autoridade competente, aí diz, ninguém ligou. E já passa um certo tempo, vou ficar para mim. Pronto. Nesse momento que você diz, vou ficar para mim, nesse momento que você decide ser senhor daquela coisa, consuma o delito. E aí o artigo 170 fala, nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Professor, eu não lembro mais o que é o artigo 155, parágrafo 2º. Turma, o artigo 155, parágrafo 2º, é o que fala do furto privilegiado ou furto mínimo. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Por quê? Porque esse dispositivo, ele tem sempre feito referência. Por exemplo, no estelionato, vai fazer referência a 155, parágrafo 2º. E em outros crimes que a gente vem estudando, faz referência a 155, parágrafo 2º, que fala, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, pode diminuir a pena de 1/3 a 2/3, ou pode aplicar somente a pena de multa. Então, no caso, pode o juiz aplicar esse benefício do artigo 155, parágrafo 2º, caso seja de pequeno valor a coisa furtada, no caso a coisa apropriada, né, nesse caso, e você seja primário, o juiz pode aplicar uma dessas três coisas. Tranquilo, bora continuar, até porque eu não quero que o nosso curso fique tão grande, exatamente para dar tempo de você assistir, se preparar para provar contento. A gente passa, turma, para o capítulo 6 do título 2. E o capítulo 6 do título 2 fala do estelionato e outras fraudes. Turma, quando ele fala estelionato e outras fraudes, o código já está dizendo para vocês que o estelionato é uma fraude. Ora, do estelionato e outras fraudes, significa que o estelionato, então, é uma fraude. Então, o pressuposto do estelionato é que haja uma fraude. E isso você já anotou. E isso você já sabia. Você já anotou e já sabia isso quando eu fui falar de furto mediante fraude. Vocês lembram do furto qualificado mediante fraude? Do artigo 155, parágrafo 4º? Pois é. Quando eu falei de furto mediante fraude, eu diferenciei furto mediante fraude do estelionato. E eu disse, turma, o pressuposto do estelionato e o pressuposto do furto mediante fraude é exatamente uma fraude. A diferença do estelionato para o furto mediante fraude é o para quê, o porquê que essa fraude é utilizada. No estelionato, essa fraude ela é utilizada para enganar a vítima, fazendo com que a vítima ache que está fazendo um ótimo negócio e a própria vítima entrega o bem jurídico para o estelionatário. Então o estelionatário, pessoal, é um cara muito gente boa. O estelionatário é um cara que se você sentar para conversar com ele, você sai admirando o cara. Só que mal você sabe que está caindo na lábia dele.
Mal você sabe que o estelionatário, pela conversa dele, ele te faz entregar a coisa achando que está fazendo um ótimo negócio. Quem trabalha em banco já deve ter conhecido um monte de estelionatário, porque é só o que acontece. Converse com alguém que trabalha em banco, para você ter noção, que eles chegam lá na lábia e pedem um crédito e pedem um empréstimo e você sai achando, porra, esse cara se garante, eu confio nele. Aí você dá o empréstimo pro cara e o cara na realidade é maior canastrão, é maior palhaço, é maior estelionatário. Ele fica com a coisa e ó, some. É só o que tem. Então no estelionato e no furto mediante fraude, o pressuposto desses dois crimes é que haja uma fraude. No estelionato, essa fraude é utilizada para enganar a vítima, fazendo com que a vítima de bom grado entregue algo, entregue o bem jurídico para você. Já no furto mediante fraude, a fraude é utilizada para desviar a atenção da vítima. Então é o velho exemplo do cara que se veste de técnico da Sky e entra na tua casa dizendo que vai fazer uma revisão que a Sky mandou. Aí lá você educadamente oferece água, ou mesmo ele pede água, e ele aproveita esse tempo que você está distraído e começa a colocar as coisas da sua casa na bolsa dele. Isso aí seria furto mediante fraude, porque a fraude está sendo utilizada para diminuir a atenção da vítima. Já o estelionato não. A fraude é utilizada para enganar a vítima, fazendo com que a vítima, ela mesma, entregue um bem jurídico, o bem jurídico patrimonial, né, no caso. E o estelionato, que está no artigo 171, que deve ser um dos artigos mais conhecidos, né? Aquela fantasia de presidiário. Eu mesmo no meu Facebook, eu tenho uma fantasia de presidiário, porque graças a Deus todo ano eu sou convidado para a aula da saudade aqui da Unifor, que é a melhor universidade particular do Norte e Nordeste. Eu sou sempre convidado para a Unifor, para a aula da saudade com o professor homenageado. Eu adoro, e sempre eu vou para uma fantasia. E na última, na penúltima, eu fui com fantasia de presidiário. E essas fantasias de presidiário, que eu até alugo, ela vem assim, um 71 aqui e um 71 aqui, né? Exatamente fazendo sempre referência ao estelionatário. E é muito comum você falar, ah, ele é maior 171, ou seja, ele é maior estelionatário. E diz assim, obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então veja que no estelionato, você consegue obter uma vantagem ilícita. Você consegue obter uma vantagem ilícita. Uma vantagem ilícita, e necessariamente essa vantagem ilícita, ela é patrimonial. Então você consegue obter para si ou para outrem. A gente já viu que quando o código fala para si ou para outrem, significa que é um ânimo de assenhoramento definitivo, que você quer se tornar senhor daquela coisa, ou que terceiro se torne senhor daquela coisa. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita. Essa vantagem ilícita necessariamente é patrimonial. E essa vantagem, lembra, é uma vantagem indevida. Em vantagem devida, porque se você, através de uma fraude, obtém uma vantagem que era devida, não é estelionato. Se você, mediante uma fraude, obtém uma vantagem devida, o crime é de exercício arbitrário das próprias razões. Então, obter para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, portanto, vantagem ilícita, que essa vantagem ilícita é uma vantagem devida, é uma vantagem patrimonial, em prejuízo alheio. Então, no estelionato, necessariamente você causa prejuízo alheio, já que você obtém uma vantagem patrimonial. Induzindo, ou seja, fazendo com que a pessoa fique ou mantendo, a pessoa já está em erro, e você mantém ela em erro, alguém em erro. Então, induzindo significa fazendo surgir o erro na cabeça da pessoa. Mantendo alguém em erro significa a pessoa já está em erro e você mantém ela em erro. Lembra do exemplo que eu acabei de dar em relação ao Roberto? Roberto chegou, professor, você esqueceu esse celular aqui ontem, tome. Se eu fiquei calado e fiquei com uma coisa, o crime é do artigo 169. Agora, se eu disse, cara, eu esqueci mesmo, pode ficar tranquilo, muito obrigado. Se eu respondo, se eu digo que realmente é meu, se eu mantenho a pessoa em erro, aí o crime seria estelionato. Então, obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante um artifício, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Como meu tempo acabou, próxima aula eu converso sobre isso. Fiquem com Deus, turma, e tudo de bom. Tchau, tchau.